que a gente passa por fenômenos paranormais e como que a gente explica eles? Por que a gente tem uma coisa recorrente no mundo e na história da humanidade como paralisia do sono, onde as pessoas estão vendo um ser com o joelho pressionando elas e não deixando se mexer na cama? E o que isso tem a ver com coaches e com movimentos religiosos e grupos de extrema direita? Isso tudo está misturado e precisa de alguém muito cético e com ótimas explicações para descrever para a gente aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, qual a relação dessa história toda. E essa pessoa, mais do que indicada para a conversa, é o Wellington Zangari, que é psicólogo e professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. Ele é vice-coordenador do Laboratório de Psicologia Social da Religião e coordenador do Laboratório Interpsi. E vai por mim, tem muita coisa legal para explicar aqui pra gente. Bora ter essa conversa. E antes da nossa conversa, uma dica para quem vai enfrentar frio e não quer ter que lidar com roupa pesada, roupa que atrapalha o movimento e que depois é difícil de carregar quando sai o sol no meio do dia. Dá uma olhada aqui, ó, tem uma tech t-shirt longa por baixo da minha tech t-shirt vermelhinha que regula a temperatura e eu continuo confortável para o dia a dia e até para a corrida atrás do filho daqui a pouco, quando for hora de pegar ele na escola. E se eu tiver que correr muito, porque ele está cada vez mais rápido, eu ainda sei que eu posso contar com a ação anti-odor e com o fato de ela não desbotar com a lavagem. Blusa mesmo fica só para quando não tem como evitar por conta do frio. Tem manga longa masculina, tem manga longa feminina, inclusive com gola longa, tem cores bem legais para você poder combinar as misturas e aproveita que com o meu cupom ATILA, além do desconto que se soma aos descontos do site, ainda tem 5% off pagando no Pix e frete grátis e você vai ver que eu não estou exagerando. Wellington, muito obrigado pela presença aqui, vai ser uma delícia poder ter essa conversa contigo e eu já queria começar com o básico, que é quando a gente pensa em fenômenos paranormais, quando a gente pensa em o que é impossível acontecendo, geralmente o pessoal pensa em parapsicologia, né? Então vamos descrever o fenômeno, vamos ver como que ele acontece, vamos ver... Partindo do pressuposto que aquilo existe, vamos tentar viabilizar como isso existe. E tem uma diferença muito grande entre isso e o que eu presumo que você faz, que é psicologia anomalística. Qual é a diferença entre as áreas e o que é olhar para um mesmo fenômeno com olhares diferentes? Me dá a diferença entre elas, a diferença de abordagem, para como que a gente estuda o paranormal, mas não quero nem dizer de forma mais cética, mas para entender de onde o fenômeno vem para a gente. Por que ele acontece na nossa cabeça? Perfeito. Bom, primeiro é uma grande alegria estar com você, grande inspirador de divulgação científica, né? E eu acho que a primeira coisa importante dizer é a diferença entre fenômeno e experiência. Perfeito. Porque, assim, fenômeno é exatamente o que você vai dizendo. Quer dizer, a partir do momento em que eu detecto alguma coisa existente, vamos ver qual é o mecanismo por trás, como é que aquilo funciona, de onde aquilo brota. Mas na psicologia, sobretudo na psicologia anomalística, o foco está na experiência. Agora, o fenômeno, eu não sei se existe, há uma controvérsia. A experiência, inegavelmente, existe. O que é a experiência? É quando o sujeito, de modo mais ou menos subjetivo, interpreta algum tipo de vivência pessoal como tendo uma origem inexplicável. Ou ele vai atribuir a uma instância para além do normal, transcendental, sobrenatural, /religiosa, místico, mágica. É esse território que é o território da interpretação. Agora, interpretação e experiência, elas vêm acopladas, né? Elas não são distinguíveis para o sujeito. Ele só entende o que ele tem quando ele nomeia com nomes que a cultura oferece. Então, como é que ele nomeia? Ele não fala assim, eu tive uma experiência no meu lobo temporal esquerdo. Ele vai falar assim, eu tive uma experiência fora do corpo. Ou, mais ainda, eu tive uma experiência de projeção astral. E veja, experiência e interpretação vêm juntas como tinta e tela numa pintura. Gioconda, se eu tiro a tinta, acaba a Gioconda. Então, quando isso chega para um psicólogo anomalístico, aquilo vem junto com a interpretação. Eu preciso, em primeiro lugar, ter uma postura que a gente, vamos dizer, gosta muito, que é a postura cética. Postura cética não é de negar de modo a priorístico aquilo que a gente ouve. É de não, vamos dizer, comprar a interpretação daquele que apresenta essa sua narrativa, né? Ele está dizendo que ele sai do corpo, portanto, ele tem uma visão de mundo dualista em que corpo e
alma ou mente são coisas separáveis. E quando ele apresenta essa experiência, ele já apresenta com essa interpretação, obviamente religiosa, mas que tem uma base lá no Descartes, etc. Então, a primeira coisa é dizer que a psicologia anomalística está interessada na experiência, seja ela qual for, e respeita a experiência porque ela é impactante. Primeira coisa importante, essa experiência... Então, vamos lá, vamos nomear algumas para depois falar alguns detalhes. Posso Claro, referir uma manda ver. que eu tenho muito carinho por ela? É a experiência de paralisia do sono. Exatamente. Ela, pra mim, eu acho que tudo que você tá descrevendo me marca demais ela. Eu fiz um vídeo no Nerdologia há 10 anos, há 12 anos atrás, Eu lembro. Esse tempo de internet, sobre a paralisia do sono. E é surreal você ver em diferentes culturas, em diferentes épocas, Exatamente. em diferentes períodos, as pessoas tendo a mesma experiência. Quer dizer, eu acordei, não conseguia me mexer, não conseguia levantar, mas senti uma presença no meio da noite ou de manhã, olhei ao meu redor, e essa presença, essa pessoa ou esse ser mais humanoide, com braço, cabeça, sentou no meu peito e estava me asfixiando. Exatamente. E não me deixava me levantar. E aí você fala, bom, se faz 2000 anos que as pessoas relatam isso, ou existe um fenômeno que a gente não sabe explicar, que aparece e se manifesta, ou de maneira que eu posso reproduzir, o nosso cérebro tem um viés que quando passa por uma experiência, interpreta ela dessa forma. Quer dizer, algo universal aí tem. O que eu vou buscar? O que tem de universal que sentou no seu peito ou o que tem de universal quando você acorda, né? Você deu o melhor exemplo que você podia me dizer para eu poder dizer o que eu vou dizer. Primeiro, existe, por exemplo, no caso da paralisia do sono e outros fenômenos correlatos, uma base neurofisiológica, certo? Então, é um fenômeno humano, assim como sonhar é um fenômeno humano, como alterações de consciência são fenômenos humanos, e outras, eu diria, outros mecanismos psicológicos, como a dissociação, a absorção. Mas a paralisia do sono é muito interessante porque você mencionou o aspecto mais importante, como as culturas se apropriam e interpretam à luz daquilo que evidentemente está ali presente naquele meio social. Então eu me lembro, por exemplo, que quando eu fiz o levantamento da literatura sobre isso, acho que você vai lembrar, na Inglaterra tem a Old Hag, que é uma espécie de bruxa, que coloca o joelho no peito do sujeito enquanto ele dorme, asfixiando e ao mesmo tempo impedindo a movimentação. Veja, o meu pesquisado, não é? Lá em 1990 e pouco, um pai de santo que eu estudava, porque eu estudava Umbanda, não é? Como psicólogo social, ele me narrou o seguinte, que ele acorda às 3 da manhã, olha para o rádio-relógio, vê que eram 3 da manhã, e ele tenta se mexer, não conseguia. De repente ele ouve do lado da cabeça dele o som. E aí ele olha com o olho, porque ele não conseguia nem mexer o pescoço, ele vê o Exu dele. E o Exu, o Exu dele com o joelho em cima do peito. E ele ouve a respiração, o bafo. Então ele tinha percepção somática, não é? E muscular a respeito daquela entidade. Muito parecido com o que você teve, muito parecido com a pisadeira lá de Minas Gerais, com a Old Hag da Inglaterra. O íncubus, com súcubus. Íncubus, súcubus, exatamente. É o mesmo tipo de... ET. Exatamente, o mesmo tipo de experiência, agora vai ficar muito claro para quem está nos ouvindo, o mesmo tipo de experiência, provavelmente com uma base fisiológica universal, porque é humana, não é? Com uma interpretação que a cultura vai oferecer. Então, a atribuição de causalidade, como é que a gente dá, digamos, nomes e explica a causa das coisas? Lá é a bruxa, aqui é o Exu para o meu entrevistado, e para você eu não sei. Não, pra mim acho que caía no ET ali, não tô sendo abduzido, tô sendo paralisado pelo menos pelo tipo de filme e obra e coisa que eu assisti e consumia. E é incrível porque a gente não está necessariamente consciente de todas essas pressões culturais que nos oferecem esses indicadores muito claros de como explicar as coisas. Na década de 1990, a gente foi até Ferraz de Vasconcelos para ver uma imagem que era a Santa da Vidraça. Apareceu na casa das pessoas uma imagem que as pessoas atribuíam à imagem de Nossa Senhora da Aparecida, vamos dizer assim.
E aí é muito curioso, porque em outros contextos, a mesma imagem poderia ser revestida de uma outra interpretação. Então, inclusive, um programa famoso de televisão levou isso para muitas pessoas de culturas diferentes. Uma falou, isso é um polegar, isso é um pino de boliche, isso é uma mulher com burca. Mas naquele Caramba. grupo religioso, não é, católico, obviamente, aquilo que é visto tem a ver com essa influência social que, de novo, não é tão consciente assim, mas que aflora especificamente como uma espécie de representação de todo o sistema de crenças que as pessoas têm. Então, essas experiências, elas são revestidas com fenômenos, digamos, religiosos, interpretações religiosas que vão se amoldar à cultura. Agora, tem coisas que são mais complicadas. Tem fenômenos que não têm necessariamente, ou pelo menos a gente ainda não identificou, uma causa fisiológica universal. Por exemplo, sonhar com coisas do futuro. Sonho, ok. Agora, uma suposta precognição já não dá para se encaixar muito bem com uma base fisiológica. Então, há outros tipos de interpretação. Por exemplo, dos grandes números, não é? São 8 bilhões de pessoas sonhando pelo menos 6, 7 vezes por noite. Seria quase que impossível, não é? Improvável que, vez ou outra, alguma coisa não se assemelhasse a algo que efetivamente vai acontecer. E aí tem todos os vieses do mundo, não é? Como a gente acaba encaixando, a gente acaba validando essa interpretação de base, que nem sempre me é consciente, com aquilo que me acontece na vida, vamos dizer, prática, cotidiana, real. Então, há uma série de fenômenos psicológicos que vão ajudar nessa interpretação, buscando por informações do mundo que convalidam o meu sistema de crença básico. Não é? Então, isso não é apenas algo da religião, não é? O fenômeno da expectativa é um fenômeno que a gente tem também na ciência. Então, esse é um dos grandes problemas. Quando os meus alunos começam a pegar os primeiros dados nas coletas, no mestrado, no doutorado, eles dizem, tá vendo, tá validando minha... Não, peraí, a sua hipótese não é tão clara assim. Então, a gente tem uma certa necessidade de validar aquilo que acredita, mesmo que os dados sejam um pouco caóticos. E esse é o grande risco, e daí porque a ciência é muito bonita, né? Ela exige da gente muito mais do que uma percepção subjetiva. Ela exige que a gente passe dessa visão subjetiva e passe pelo escrutínio social. É o olhar do outro, é a revisão por pares, é o teu colega da universidade que não gosta do seu grupo que vai falar. Então, todo esse número de informações, às vezes discrepantes, faz com que a ciência, se sair do trilho, retorne a ele em seguida. Então, a gente tem salvaguardas, antídotos contra, eu diria, uma espécie de fraude inconsciente que faz com que cada um de nós tente validar aquela teoria que acredita ser real. Eu ainda queria ficar no recorrente, porque eu adoro a extrapolação de quais são os mecanismos que geram esse tipo, né? Por que a gente vai bater o olho numa nuvem e vai ver um padrão que diferentes culturas vão olhar para aquilo. Então, faz todo sentido para mim quando você vai ver que, sei lá, entre suricatos, a maior causa de morte são outros suricatos e não leão. Tem diferentes bichos aí, mas assim, a concorrência do próximo, ela é muito mais agressiva e muito mais perigosa do que a disputa do outro na natureza, em muitos casos. Então assim, a causa de morte de grande parte dos humanos, até hoje, são outros humanos, né? Feminicídio tá aí para mostrar que a causa de grande parte da morte das mulheres é quem mora com elas. Exato. E estupros, quem tá perto. Então, justamente, quer dizer, apesar da gente pensar em tubarão, apesar da gente pensar em onça, leão, cobra, né, predadores em geral despertarem medo, figuras humanoides despertarem medo, né, um manequim atrás de uma cortina gerar um frio na espinha muito maior do que uma aranha andando no chão, dentro desse viés faz sentido para mim. Se você está paralisado porque você acordou, seu corpo ainda não consegue se mexer porque o neurotransmissor que vai te desbloquear o movimento ainda não está funcionando, o seu cérebro maquinar uma figura humanoide te segurando, 99% das vezes na natureza
ele estava adivinhando a causa certa para quem estava te perseguindo, te perturbando, Exato. segurando, fazendo alguma coisa. Aí, ok. Então, assim, nesse tipo de fenômeno individual, eu tô dando spoiler, eu nem sei se é o caso, se essa é a causa, mas beleza. Agora, lendas urbanas, por exemplo, quando você descobre que na cultura japonesa, que na cultura europeia, que na cultura, sei lá, indígena, você tem mitos ou você tem histórias que têm elementos em comum tão recorrentes. Porque, sei lá, uma coisa é o grande dilúvio, porque a gente explica lá na Era do Gelo a água ter baixado e ter subido, e todas as culturas vão ter visto há 10 mil anos atrás a água subindo e inundando coisas. Agora, por que que a loira, sei lá, a figura do rasgado, a figura da mula sem cabeça, de outras coisas, são recorrentes com outras... Tem uma outra roupagem cultural ali, mas essas coisas estão mais externas do que uma figura humanoide sentada no meu peito de noite, também acontecem. Bom, aí a gente entra numa área fascinante que é da ciência cognitiva da religião, que está buscando por certos mecanismos cognitivos, neurológicos, muitas vezes, que estariam na base de certas crenças universais, não é? Então, por exemplo, você falou muito bem, quer dizer, quando a gente olha para as nuvens, a gente encontra certos padrões. Bom, isso por quê? Porque o nosso cérebro encontra ou cria algum tipo de ordem onde há um caos. Então, parece que é um mecanismo muito comum e do qual nós temos acesso automático, não é? Nós somos embarcados com essa tecnologia de dar sentido para as coisas. Segundo viés muito interessante é o da causalidade. O cérebro não aguenta não saber ou não tentar explicar aquilo que não sabe. Certo. Então, por quê? Porque isso nos causa incômodo, não é? Aliás, a crença, Átila, é justamente aquilo que vem nos socorrer diante da não explicação. A gente prefere ter uma crença, ainda que mais ou menos, do que não ter nenhum tipo de informação. Então, o incômodo, a angústia que nasce, né, que brota a partir do desconhecido, ela é rapidamente preenchida por esses elementos de causalidade, etc. É o lance do... Se uma doença tem muitas curas, é porque não tem cura nenhuma, não tem cura nenhuma. Então, um outro aspecto importante que vai se somar a isso para, digamos, formar todo um arcabouço que vai desembocar no que você está dizendo, é uma tentativa que o cérebro também tem de buscar intenção nas coisas. Crianças muito pequenas, quando olham um objeto e são perguntadas para que esse objeto, o que é esse objeto, ele fala, isso aqui é para me machucar, isso aqui é para me lembrar. É como se os objetos fossem não apenas animados, porque há um mecanismo de antropomorfizar a natureza, como também ele tenta encontrar uma intenção nas coisas. Como comida, eu vejo isso com familiares 100% do tempo. Exato. Pra que você comprou essa comida? Isso. Vai fazer bem pro quê? Vai resolver o quê? Toda comida tem que ter uma intenção, um porquê, uma parte do corpo que ela vai ajudar. Ela tem que ter uma função, né? Exato. E veja, é uma espécie de teleologia natural. Quer dizer, a gente não precisa aprender a fazer isso. A gente está o tempo inteiro fazendo, mesmo em crianças com 2, 3 anos, isso já começa a ser notável, né? O que muda é como que as pessoas vão preencher, né, essas coisas. Isso é fantástico no meu filho. Assim, ele tá com 4 agora, mas com 3 anos já aparecia essas coisas. Que era... Você vai pegar um carrinho, ele não quer que você pegue aquele carrinho. Então, ou qualquer outra coisa assim, eu posso pegar esse aqui? Aí ele vira pra mim e fala, não, papai, porque esse carrinho aqui ele solta uma fumaça muito quente, vai queimar sua mão, ou soltou um óleo, e se você pegar aqui, vai fazer tal coisa, então não pode pegar. E tudo tem uma confabulação do porquê não pode fazer. Eu fico, caramba, será que ele pensa isso quando eu explico pra ele alguma coisa? Que eu tô inventando e tem que ter uma causa? Mas esse lance da história pra justificar um negócio é impressionante, com 3 anos. 3 anos. E isso é muito interessante porque é uma coisa que ele não precisa aprender a fazer. Ele faz de modo absolutamente, vamos chamar de natural. Quer dizer, ele não precisou aprender. Ele tem essa capacidade. Ele já... Inato. É inato. Quer dizer, claro que precisa do estímulo, mas tendo esse estímulo, isso brota de modo... Agora, tem um outro aspecto que está ligado a isso também, que é o que a gente chama em ciência cognitiva da religião de mecanismo hipersensível de detecção de agentes. Que tem um pouco a ver com o que você falava do meio da selva. Se mexe lá algum galho, alguma coisa, uma moita, você sai correndo.
não é? Pula antes e Pula pergunta antes, depois. porque a questão do falso positivo, enfim, como que você vai reagir frente a uma possibilidade de você ser morto no meio, vamos dizer, natural. Mas aí isso permanece no nosso cérebro, não é? E a gente, quando está sozinho em casa e ouve um barulho, a gente imediatamente atribui a esse barulho uma causa humana. Sim. E o fato de estar sozinho e estar mais vulnerável também deve deixar isso mais sensível. Mais sensível, porque eu tenho mais receio de que alguém me ataque. Né? Então, esse mecanismo que era muito importante nas savanas, etc., ele permanece. Agora, veja como isso tudo é necessário para haver, por exemplo, o pensamento religioso, o pensamento mágico. Sem esses mecanismos, essas, digamos, capacidades ou esses vieses cognitivos, não haveria, por exemplo, a atribuição a um sobrenatural maior do que eu, a um Deus ou a espíritos. Não haveria. Quer dizer, o ser humano teria impossibilidade de pensar alguma coisa para além dele. Mas alguém que está sozinho não precisa pensar. Ele sente como se alguém estivesse ali. E aí, o que ele faz? É luta ou é fuga? Como a gente vê nos animais também. Ok, aí tem um lance tem um valor de sobrevivência muito grande nisso. Mas para pegar uma coisa extremamente mundana, que eu vi você discutindo no seu canal, inclusive. Obrigado. A noção de que o disco da Xuxa tem uma invocação do capeta, se você tocar ele é ao contrário. O boneco fofão tem uma faca lá dentro. Assim, sabe, é tão comum, é tão recorrente essas lendas urbanas, essas confabulações, que eu não entendi uma função aí, sabe? Aí é que tá. Um porquê. Tipo, por exemplo, existem estudos que falam justamente de lendas urbanas e seus aspectos psicossociais, né? Então, uma das teorias mais interessantes é como a sociedade acaba representando a sua ansiedade em certos momentos, mais do que em outros, em determinadas figuras ou representações. Então, por exemplo, naquele período a gente estava passando por uma série de questões sociais e a população, de modo mais ou menos inconsciente, acaba esperando uma oportunidade para colocar sobre aquele bode expiatório algum tipo de medo que a sociedade tem. Tipo, não é à toa que na sociedade europeia, naquele período semi-feudal ali, a galera tava falando que os aristocratas estavam sugando o sangue das pessoas. Né? Exatamente. Assim, não estava muito longe da realidade ali. Enfim, há um certo incômodo social que se traduz ou se representa ou se projeta em determinados acontecimentos que são eleitos, mas não são quaisquer, não é? Digamos, objetos ou figuras. São sempre coisas contraintuitivas. Ou seja, figuras ou coisas, como, por exemplo, você falou do Fofão, a Xuxona, a boneca da Xuxa, né? Que, aliás, foi super simpática, mandou para nós uma entrevista muito bacana. Claro, ela é prima do meu primo, ela é esposa do meu primo, então isso facilitou, mas ela foi muito simpática e ela curte esses assuntos porque ela tá querendo entender. Ela passou por isso. Passou por isso, ela vive até hoje isso. Mas a questão é que tem que ser alguma coisa contraintuitiva, alguma coisa que parece colidir ou desafiar as propriedades naturais daquela coisa. A verdade oculta. A verdade oculta, mas que faz com que haja uma espécie de ruptura daquilo que é esperado para aquele objeto. Por exemplo, um objeto como um disco que é girado ao contrário e tem a voz do demônio é uma ruptura na informação. Uma boneca que mata uma criança é uma ruptura na expectativa, mas também uma ruptura daquilo que um ser inerte, uma entidade de plástico pode produzir. Que tem um poder mais cativante do que o óbvio, né? Do que descobrir que, sei lá, tinha chumbo no não sei o quê, e as pessoas consomem de boa. Consumir. Assim, né? Agora, veja também o poder que há por trás disso, dessas coisas contraintuitivas, da transmissão de informação. Então você tem uma coisa que é a epidemiologia da transmissão da informação. Quanto mais próximo do bizarro, sem ser bizarro, maior a chance da coisa ser divulgada. O que é bizarro para mais rápido, porque todo mundo fala, não, isso... Mas alguma coisa que está ali na fronteira entre o possível e o impossível... Vira uma fofoca? E que vai se transmitir, ainda que seja com as pessoas rindo, mas todo mundo vai fazer com que aquela mensagem se alastre rapidamente. E todo mundo mais ou menos curte.
tem um aspecto que é, vamos dizer, de todo mundo colocar a ansiedade, mas tem um aspecto lúdico por trás disso. Porque todo mundo fala do fofão e ri, fala da xuxona e ri, fala do disco e dá uma risadinha. Quer dizer, tem um aspecto duplo que tem a ver, primeiro, com a ansiedade que alguma coisa que tá rolando ali na cultura, mas também tem um aspecto lúdico de todo mundo se divertir, porque tá todo mundo falando daquilo ao mesmo tempo. É como se fosse um coro em que você se sente partícipes daquela coisa toda. É o lance do QAnon, é o lance dos grupos de conspiração, né? O Paulo Demuro fala bastante das narrativas e das histórias, das seduções dessas histórias, como o que te faz participar daquele grupo, né? O que está acontecendo a todo momento em todos os grupos, não é? Nós somos seres ritualísticos e a presença em grupos é alguma coisa que nos alimenta. Então, nos grupos religiosos isso é muito claro, não é? Então, as pessoas se sentem como que uma certa unidade dentro de uma irmandade, elas se sentem numa família. Mas também nos grupos científicos, né? A gente procura os nossos pares, não é à toa que essa nomenclatura também rola no mundo científico, né? Eu tenho uma experiência super marcante de receber um pesquisador estrangeiro no laboratório e o cara ficar felizão porque a gente usou a definição que para ele era a definição certa de... O que era o fenômeno? Hipermutação, alguma coisa assim, que é tipo, ok, vocês leram a mesma bibliografia, a gente tá falando da mesma coisa, então vocês agora são do grupo de dentro e não do grupo de fora, inculto, que não sabe e usa esse termo de uma forma errada aqui. Cara, isso me lembrou as pesquisas de alguns pesquisadores da psicologia social nos Estados Unidos na década de 50, 40, 50, o Cherif, por exemplo. Ele falava justamente do in-group e do out-group, né? Então divide-se um grupo básico de alunos entre dois grupos e pede para eles pensarem nomes próprios e pede para eles falarem sobre características próprias. Daqui a pouco eles estão rivalizando com o grupo que não é o deles. Então parece que isso brota da própria espécie humana, da própria natureza em comunidades modernas e ocidentais. É um inferno com filho isso, porque o tempo todo meninas fazem isso, meninos fazem aquilo, eu faço tal coisa, o meu priminho que é bebê não faz isso, quem come isso, quem não gosta daquilo, é o tempo todo essa necessidade de se referenciar pelo contraste com o externo. E assim, o quão fácil é desse negócio ganhar um corpo depois, que vai ser um machismo daqui a meses ou anos, que vai ser uma segregação logo mais. É muito difícil de lidar com essa necessidade de validar o reconhecimento de características sem validar um estereótipo, assim. Exatamente, porque os pais estão se valendo disso, né? Olha, o seu irmão não faz isso. Olha, o seu primo jamais faria uma coisa dessa. Você já tá crescido, criança grande faz tal coisa. Imagine, você já é um homenzinho, né? Então, há toda uma espécie de estratégia mais ou menos oculta, né? Até para os pais que usam dessas estratégias, porque também foram vítimas delas, né? Mas há toda uma espécie de indução de certos comportamentos, certas atitudes, a partir desses recursos linguísticos, mas que são muito violentos, na verdade, né? Porque você tira a liberdade, você impõe certas condutas. Eu não estou dizendo que não é para impor, mas eu estou dizendo que essa é uma estratégia que não é legal. Quer dizer, pela comparação, às vezes pela não cooperação, não é? Pela rivalização. Então são mecanismos que, se a gente não estiver atento, eles acabam se tornando o básico da educação dos filhos, né? Não, eu tô com duas crianças, um filho e um amiguinho, um filho e uma amiguinha. Vamos ver quem chega primeiro para conseguir sair logo do lugar e fazer tal coisa? É tão fácil invocar o lobo ou o vizinho, ou o cara que vai ficar bravo, ou a pessoa que vai dar bronca se não fizer a coisa desse jeito e jogar o julgamento para um externo. Que, cara, assim, se eu morasse na beira do rio, eu ia contar tanta história de cobra e bicho que vai vir da água pegar a criança se ela ficar lá perto, para não precisar, para poder olhar para o outro lado enquanto a criança está brincando lá da água ali, que inclusive a gente conta poucas histórias de atropelamento para as crianças não atravessarem a rua correndo. E isso tem implicações que, por exemplo, na questão do gênero, né?
Quer dizer, não, você não pode se comportar desse jeito, então você quase como que mutila, vamos dizer, necessidades ou identificações que a criança traz que não são as habituais, não é? Do gênero binário, por exemplo. Então, há muitos estudos, por exemplo, Bem, menino não usa rosa. Pra não falar usa rosa, não é? uma Quer coisa... dizer, você não pode usar esse tipo de roupa, quer dizer, então não é só nessas histórias bizarras que essas coisas acontecem. Isso acontece naquilo que a gente consideraria normal. Esse é o perigo. Sim, sim, Porque é aí ferramenta, né, cotidiana, né? Isso, de coação, de coerção. É ferramenta de coerção. Eu, assim, não tenho filho, gente, é muito difícil. A gente, assim, eu achava difícil lidar com a frustração dentro da ciência, de ter uma ideia, uma pré-concepção de uma explicação e conviver com o fato de que no experimento, no teste, na análise que você faz, aquilo está invalidado e você tem que desconstruir aquele castelo de cartas que você fez, que era tão bonito, era tão elaborado, tão legal, explicaria tanta coisa no mundo e está errado. Isso perto do que é você se ver repetindo uma coisa que você acha execrável outras pessoas fazerem com você para uma criança de 3 anos, assim, é um exercício de contenção do ego e de detecção de falhas tão grande, tão constante. Bom, 2 comentários. Primeiro, eu acho muito legal quando a gente em ciência não valida a nossa hipótese, porque isso também é dado. Ah, legal pra você, eu achava horrível. Mas agora, você não acha legal? Agora é ótimo. Agora Posso falar é ótimo. no passado, não, o Átila do passado cresceu muito com isso. Claro que se você depende da bolsa da FAPESP e aquela hipótese está lá no seu projeto, fica esquisito. Por outro lado, não é? Quer dizer, a maturidade, eu diria, no mundo de pesquisa vai nos mostrando que tudo é dado. Tudo é importante. Nesse sentido, se não está validando aquilo, você está reforçando uma outra perspectiva que nem sempre está clara naquele momento para você, né? E em segundo lugar, eu acho que é legal ser pai e mãe. Eu não sou pai, não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, né? Eu sei como é que isso se dá. É de fato muito terrível, né? A gente lidar com esse aspecto, mas sobretudo quando a gente percebe as nossas próprias limitações 100% diante de uma criança que precisa de alguém que diga alguma coisa e a gente não está com a segurança para oferecer. Como é que um serzinho de 3 anos dispara gatilho que 2 milhões de pessoas me atacando por 5 anos não conseguiram, sabe? É surreal isso. Surreal. E para trazer para o nosso contexto brasileiro, você tem um laboratório que é o laboratório do impossível. Sim. Porque, o que eu quero dizer com trazer para o contexto brasileiro? É muito fácil ler sobre ceticismo, sobre análise do paranormal, ou vieses, com o movimento cético internacional, com Sagan, com Rodini, com o movimento cético internacional, vai. Mas a gente tem particularidades muito grandes aqui do Brasil, de ET Bilu, a Padre Quevedo, a Mr. M, tem uma mistura brasileira ali né, das lendas urbanas e contextos diferentes como o Exu aparecendo, outras coisas, que são... Henri Cristo, Toninho do Diabo, lembra? Enfim... o que é o Laboratório do Impossível? O que vocês reúnem aí? O que a gente tem de brasileiro? Me traz mais algumas experiências paranormais que a gente pode ter, ou tipos de experiências e como elas aparecem aqui no folclore brasileiro. Bom, primeiro eu quero te convidar para ir lá, né? Você conhecer, é pertinho daqui, não é? O Laboratório do Impossível é o nome fantasia das atividades de extensão e cultura que o Interpsi, que é o meu laboratório, realiza na Universidade de São Paulo. É o lugar mais legal que você vai poder encontrar. Modéstia à parte, é maravilhoso porque a gente tem lá uma biblioteca com quase 15 mil volumes, exclusivamente sobre a questão ciência e crença. Uhum. Então você tem... todo tipo de tema de ceticismo, mas também de religiões, também de coisas esotéricas, revistas especializadas nesses temas. Essa biblioteca foi constituída pelo Padre Quevedo. Fantástico. Então, para quem não conhece, o Padre Quevedo foi um jesuíta espanhol, residente no Brasil, naturalizado, né? E que trouxe para cá uma leitura muito particular de parapsicologia. A gente vai falar das diferenças de parapsicologia, psicologia anomalística, etc. Mas ele trouxe para cá, no final da década de 60, sobretudo na década de 70, 1970, uma visão sobre a importância dessas experiências e fenômenos e como isso era importante para a Igreja Católica. Então ele constituiu uma biblioteca, um museu que está lá conosco, um museu que nós intitulamos Museu da Crença,
da dúvida e da cultura de paz. E um outro museu, que é o Museu do Ilusionismo. Daqui a pouco a gente pode falar mais de fraude, mas a gente tem um museu lá com literatura e com instrumentos, equipamentos de mágica. Vários de nós ali somos mágicos, curtimos, estudamos a psicologia da mágica. Então é um lugar que concentra atividades que a gente realiza para o desenvolvimento do pensamento crítico a partir desses temas, que são altamente motivadores, não é? Todo mundo tem interesse de saber por que a mula sem cabeça não tem cabeça, a loira do banheiro, o ET Bilu, essas crenças também no sobrenatural, mas como que a gente pode usar desse tipo de conhecimento, de, vamos dizer, de fenômenos, experiências, para despertar em crianças da rede pública a necessidade de pensar metodicamente a partir de princípios da ciência. Então, por exemplo, posso fazer uma coisa? Por favor. Olha só, tenho aqui uma série de elásticos. Eu vou pedir para você escolher 2 desses elásticos. Quaisquer 2. Vieram numa caixa aqui no escritório, então qualquer 2 aqui são... Eu sei que são exatamente. Elásticos de grupo controle. Vejamos, olha só. Isso a gente faz para as crianças, não é? Vocês estão vendo esses 2 elásticos? Átila, você está vendo os 2 elásticos? Não tem como sair daqui. Se eu puxar muito, ou ele quebra, ou ele então vai escapar. Mas eles, por um poder estranho, eles se soltam, tá certo? Então, esse tipo de experiência, a partir de uma experiência que o Carlos Orsi chama de impactante vamos dizer, na cultura, na extensão, é algo mais interessante do que dizer, olha, existe uma borboleta que tem um feromônio que é sentido a 15 quilômetros. É legal, mas uma experiência que você vive, você não esquece nunca mais. Tá vendo os 2 elásticos? Tá vendo? Tô vendo. Estão presos ali embaixo. Se transforma em um elástico. Então tá é acontecendo isso. na minha frente, gente. Eu não entendi o que aconteceu aqui. É uma forma de trazer uma experiência do impossível, daí porque laboratório do impossível, para crianças que falam, bom, o que tem por trás disso? Por trás disso, Átila, a gente pode falar, ou a partir disso, a gente pode falar, por exemplo, de fake news. Não se prenda no que você tem como aquilo que é perceptível imediatamente. Tem algo por trás. A mágica tem por trás de si um mecanismo, as informações também. E para você saber o que está rolando, você precisa conhecer o que você não vê. Então, a ciência é um instrumento maravilhoso para você conhecer o que você não vê necessariamente de modo imediato. É isso que a gente faz com crianças nesse espaço que é o Laboratório do Impossível, entre outras coisas. Mas você está convidado para ir lá e o público também. Eu não sei onde eu insiro aqui a explicação do elástico que sumiu, porque eu quero muito entender o que aconteceu, mas eu quero usar esse exercício para falar da mágica, que me parece que a mágica é um ambiente seguro para você poder assumir malícia. Isso. Porque uma coisa, sei lá, paralisia do sono. Eu ia nos comentários e tinha milhares de comentários por anos das pessoas chegando e falando, nossa, eu finalmente entendi o que me aconteceu, vivo com isso, minha família vive com isso. Esse fenômeno tem um nome aqui e alguém finalmente me explicou o que está acontecendo. Aí eu entendo que assim, quem está passando por isso é vítima, vai. Uhum. Vítima não no sentido de que está sendo prejudicado, mas passa pelo fenômeno sem saber daquilo. E acho que a gente aborda muita coisa em fenômenos sobrenaturais dentro dessa presunção de inocência. De que tá todo mundo passando pelo fenômeno de mesma forma. E às vezes, pelo menos dentro da mágica, a não ser que você acredite que a mágica é mágica de fato, se você tá fazendo exercício de tentar descobrir como aquela mágica funciona, você parte para esse ponto de vista diferente que é, tá bom, como que alguém poderia fazer isso? A grande ficha caiu para mim com um cara que foi no Ratinho, se eu não me engano, que ele era paranormal e não sei o quê, e ele fazia um copo tremer na mesa, e por algum lance errado de câmera fora do combinado, tava num zoom. Você viu. E dava pra ver um preguinho batendo num copo. E aí caiu uma ficha e falei, caramba, mas até o Ratinho tá nessa, até o programa tá nessa, tá todo mundo ali, assim, quando você é obrigado a entender que não é neutro aquele ambiente ali, que tá todo mundo tentando te vender um show, um espetáculo. Átila,
Se a gente vivesse o tempo todo com esse risco em mente, nós dificilmente seríamos negacionistas. Com essa hipervigilância? Hipervigilância. Eu acho que a gente não sabe se as pessoas são ou não são honestas. A gente não sabe se uma informação é ou não verdadeira. A gente não sabe se aquele discurso político tem base concreta e real. A gente não sabe se uma informação que nos chega foi testada, validada. Então, se a gente não tiver o cuidado de fazer isso por nós mesmos ou colocar isso em confiança em pessoas que fazem isso, a gente então vai ser vítima, de fato, de uma série de pessoas que não têm outros interesses a não ser os econômicos e de poder, não é? Então, sim, é importante ter uma hipervigilância, mas a gente precisa aprender para onde olhar. Nem sempre o prego aparece. A gente precisa saber para onde enxergar, e isso é um dos, digamos, objetivos do nosso laboratório. Despertar nas crianças a capacidade de questionamento, de saber o que perguntar, como perguntar, a insistência quando a resposta não parece muito satisfatória, ou mesmo quando ela parece satisfatória, lembrar sempre que você foi enganado, porque a nossa percepção e a nossa cognição, ela tenta de algum modo se beneficiar com a informação, porque aquilo já acalma, mas aquilo que acalma nem sempre pode ser, ou sempre, nem sempre é aquilo que é o correto e o validado, não é? A gente nem sempre tem evidência das coisas todas. Ah, esse lance pra mim, o lance da conspiração tem muito disso também, né? Tipo, por que isso tá acontecendo? O que tá por trás disso? Pra pegar uma coisa, não tô falando que é conspiração, tá, gente? Mas você vê um lance como o Banco Master, que é uma coisa que tá desenrolando enquanto a gente grava aqui acontecendo, e começa a aparecer nome de um monte de gente, começa a aparecer jatinho, e não sei o quê, e financiamento não sei o quê, aquilo começa a ganhar um tom de fofoca que você quer levantar o véu e entender tudo que tá rolando ali atrás, né? Então, entendo a necessidade de ter esse ceticismo para tentar olhar o que tá por trás, mas também o apelo de explicações que fogem completamente do real para coisas que seriam muito mais mundanas. É muito doido ver o excesso de crença ou o excesso de descrença nas coisas ter esse papel para os dois lados. Eu acho que isso dá também o ensejo da gente falar um pouco das diferenças entre essas perspectivas que tratam desse sobrenatural, desse paranormal. Acho que talvez seja muito interessante partir do aspecto histórico, porque tem 3 movimentos que, a partir do século XVIII, vão acabar desembocando naquilo que a gente está falando agora. O primeiro movimento muito interessante é do magnetismo animal, do Franz Anton Mesmer, um médico de Viena que dizia que havia uma espécie de substância em tudo que existe e que o déficit dessa substância poderia te produzir um problema de saúde. Certo. Então ele explicava todo tipo de doença a partir de uma espécie de desequilíbrio do magnetismo animal no nosso corpo, tá certo? Isso vai depois se tornar um grande problema na comunidade médica vienense, porque todo mundo começou a buscar a ajuda do Dr. Mesmer, né? E os consultórios ficaram vazios, e ele então foi interrogado, foi avaliado, Lavoisier, Franklin, e aí todo mundo querendo saber se tem ou não tem esse tal de magnetismo animal. Que vira um problema quando dá prejuízo para os outros. Problema econômico, né? E é muito interessante porque chega-se à seguinte conclusão: não há nenhuma evidência da existência do tal magnetismo animal, porque, e aí vem o mais importante para a psicologia, né? Porque isso tudo pode ser explicado pela imaginação. Mas aí me coçou uma coceira muito errada aqui, que Diga. A psicologia ainda convive com muitas coisas que teriam essa explicação mais direta até hoje. Não quero entrar em detalhes ou em áreas para as pessoas não acharem que eu estou tentando atacar uma coisa X ou Y, mas explicar a mente humana sem entender como ela funciona é muito vulnerável a esse tipo de coisa, não é? Não há a menor dúvida. Por isso que grande parte daquilo que há em psicologia é, no máximo, uma protociência. Agora, voltando... Sou eu que estou falando, eu assumo, né? É protociência. Quer dizer, é uma espécie de assunção. Quer dizer, as pessoas assumem determinadas verdades ou determinados princípios universais. A partir desses princípios, elas enxergam na realidade aquilo que a expectativa, voltando, né, ao tema, aquilo que a expectativa de pesquisadores propõe como teoria.
Então elas veem aquilo que acreditam. Para pegar uma coisa que é bem fácil de apontar, assim, quando você tem uma coisa como o lítio sendo usado para tratar transtornos mentais, ou uma explicação fisiológica para esquizofrenia, primeiro vem a explicação externa para depois isso mudar dentro da psicologia, né? Exatamente. E muito do que acontece, eu diria, na psicologia, tanto que a gente não tem uma psicologia, né? A gente tem psicologias para mostrar que há uma série de possibilidades interpretativas variadas, diferentes, não é? Mas eu diria que grande parte dessas perspectivas, elas não têm uma validação. Elas não têm por trás de si algo que valide a própria eficácia das psicoterapias resultantes, né? Então, claro, a gente não vai nomear, não vou entrar nesse celeiro, né? Não é o nosso objetivo, mas o que é importante ali na história do mesmerismo é que por primeira vez se fala de uma instância subjetiva, a imaginação, explicativa de algumas mudanças de atitudes ou alterações fisiológicas muito claras, né? Só que, de novo, como você falou, o fato de eu dizer ou nomear alguma coisa não significa que eu entenda essa coisa. Depois o problema virou outro, quer dizer, o que é a imaginação? E como a imaginação poderia produzir esse tipo de alterações fisiológicas e psicológicas. Isso vai resultar, no final do século XIX, no hipnotismo, que foi, digamos, a única técnica, não é? Inicial da psicoterapia. A psicoterapia iniciou, lembra? Freud, Breuer, Charcot, todo mundo estava usando da hipnose como meio de tratamento, porque antes disso, caro Átila, sabe muito bem, não tinha praticamente nada. Eram banhos frios, era pedir para o cara fazer uma dieta melhor, pedia para o cara fazer exercício, hibernação assistida. Hibernação, a gente conversa com a Juliana do que os psiquiatras não contam, que ela passa exatamente, por esse o livro todo. dela é maravilhoso também nesse sentido. Então, quer dizer, não havia coisas de metalografia, né? Quer dizer, pega metais diferentes para ver que tipo de reação o sujeito vai ter diante daquilo. Eram coisas muito bizarras. Aí aparece a hipnose como sendo alguma coisa mais ou menos validada, já depois de um século praticamente, né? Então veja só, a gente tem o primeiro, esse movimento do mesmerismo. O segundo movimento, que vem um pouquinho depois, é da pesquisa psíquica, ou psychical research, que é o seguinte: esses caras começaram a ver, cientistas no final do século XIX, que tinha muita gente falando de experiências mediúnicas. Lembrem-se que no século XIX, 1850 e poucos, as irmãs Fox nos Estados Unidos, depois de toda uma influência kardecista da Europa, da França, começam a produzir fenômenos estranhos, batidas que produziam certa significação, certa comunicação com algo que se supunha, interpretava-se, não é, como se fosse alguma coisa do mundo espiritual. O jogo do copo. A brincadeira ali, né? Do copo, a gente tem lá um episódio lá no Falso Positivo, para quem quiser assistir, que a gente faz, né? 3 céticos fazendo a brincadeira do copo. E aí, o que acontece é que no final do século XIX, isso se torna tão importante do ponto de vista cultural que os pesquisadores, cientistas, psicólogos, filósofos, até políticos, artistas se reúnem em torno da Sociedade de Pesquisas Psíquicas para estudar essas coisas. Que coisas? As coisas da mediunidade, do espiritismo, as casas mal-assombradas, as precognições, sonhos proféticos e também os fenômenos do magnetismo animal. E aí, o que isso resulta no começo do século XX? O nascimento da parapsicologia, um pouco mais adiante, tentando dar uma espécie de contorno rigoroso ou protocientífico, de novo, para essas manifestações, colocando isso dentro de uma espécie de pesquisa experimental, com cálculo de probabilidades, etc., por um lado. Por outro lado, a psicologia da religião, exatamente porque, como a gente dizia logo no começo, a experiência vem junto com a interpretação, e em geral as interpretações são religiosas, então a partir daí os médiums são estudados do ponto de vista psicológico, e a gente tem basicamente esses dois grupos. Um grupo de parapsicólogos que praticamente queria demonstrar a existência de fenômenos paranormais como alguma coisa ontologicamente existente, né? Por outro lado, psicólogos da religião dizendo, olha, independentemente da existência dessas coisas,
as pessoas acreditam. Vamos estudar a crença, o comportamento religioso. Um lance meio alquimia versus tabela periódica aí. Isso, exatamente. Agora, o grande, eu diria, salto vem depois, um pouco depois, já no século XX, com o nascimento da psicologia anomalística, que não tem uma visão, digamos, favorável imediatamente a fenômenos paranormais como algo existente. É uma perspectiva cética que leva em conta a experiência, mas sem tentar comprovar o fenômeno, mas descobrir o que tem por trás dele. Então, o que tem por trás de alguma coisa que parece ser sobrenatural ou paranormal? Deixa eu aproveitar para recrutar sua experiência profissional para isso, então. Que tipo de fenômeno ou situação que você já estudou, descreveu, resolveu, que está no seu museu, por exemplo, que você achou a mais difícil, ou que você achou a mais diferente, ou a mais inusitada de entender o que estava acontecendo por trás daquilo? Bom, aí Ou tem... que não tem solução. Aí tem uma coisa que me parece muito interessante, que é a gente nunca se esquecer da navalha de Ockham, ou de Ockham, que é a lei da economia das hipóteses em ciência, né? Então, se eu posso explicar por menos, se eu posso dizer que alguma coisa é uma fraude, ou tem por trás de si um processo neurofisiológico, como a paralisia do sono, eu nunca vou explicar por alguma coisa mais complicada, né, em que muitos elementos hipotéticos são necessários. Então eu sempre, nesses casos que eu estudei, tento encontrar, e a gente teve uma série de casos, por exemplo, em que a gente detectou a fraude, a gente filmou a fraude. Por exemplo? Por exemplo, é uma casa no interior de São Paulo em que apareciam fogos misteriosos, mas, veja só, Átila, no berço da criança, no papel higiênico em cima, não é? Da toalha, no banheiro, no pano de prato em cima do botijão de gás. Então, isso foi, digamos, noticiado e chegou até nós, a gente foi lá para estudar. A gente achou muito espetacular, porque acontecia uma quantidade enorme de coisas. Em geral, esses casos acontecem, raramente acontece um fenômeno estranho, não é? Mas nesse caso apareceu uma coisa atrás da outra, e muito fogo. A gente foi lá e começou a aparecer fogo em toda... A gente suspeitou, então não é, sob a alegação de que eu ia deixar uma câmera ali, não é, carregando, eu deixei aquilo apontado para o local em que as coisas estavam acontecendo. E aí a gente detectou, né, a pessoa produzindo, né, pegando uma coisa. Quem era o fenômeno? O epicentro, né, como eles falam, né? E aí foi muito, digamos, importante o fato de que, além de pesquisadores, não é, nós somos psicólogos, e como lidar com essa circunstância. A pessoa, a princípio, negou, depois a gente mostrou a filmagem, não deu para negar, e aí a gente muito preocupado com as crianças, porque isso poderia resultar na morte das pessoas, né? Então, o aspecto ético nos fez sair do papel de pesquisador e entrar muito mais numa coisa de serviço social, de... Vamos descobrir o que está levando essa pessoa a fazer isso aqui, porque um dia ele vai pôr fogo na casa. Exatamente. Mas aí a questão toda é que ela não gostava da vida que tinha. Ela queria sair dali, ela não queria ter casado, ela não queria ter filhos, ela queria, enfim, viver uma outra vida. E ela não tinha recursos, eu diria, linguísticos, comunicacionais, e para poder dizer essas coisas do jeito certo. E ela usou essa estratégia para dizer do modo mais equivocado. Então, isso mostra como a gente precisa sempre partir de explicações muito simples e naturais, apesar de serem... Mas veja, antes da gente aparecer lá, já tinha passado pai de santo, espírita, padre benzendo, dando todo tipo de interpretação sobrenaturalista. O que poderia agravar o problema e levar, como a gente já teve, né, casos em que as casas são totalmente incendiadas e se perdem. E, sim, se não for por acidente de quem tá fazendo aquele dentro, pela comunidade falando tem alguma coisa errada aqui, vamos expurgar, né? As duas coisas acontecem. Ou perde-se o Ainda controle, acontecem? ainda acontecem. Mas perde-se o controle, porque a pessoa perde o controle, pega fogo aqui, de repente alastra o fogo sem controle. Ou então a comunidade que interpreta aquilo como algo demoníaco, que tem que ser exterminado, e eles eliminam a casa. Então, esse tipo de situação acontece, é preocupante, é socialmente preocupadora, vamos dizer assim. Agora,
Há outros casos que têm implicações, inclusive políticas, que são muito curiosos. A gente estudou fenômenos aparentemente paranormais na Câmara Municipal de São Paulo, na década de 1990. O que acontecia? Acontecia que um determinado vereador ficou preso lá e ouvia certos sons fora e que tentavam se comunicar e ele tentava abrir e não abria, aí o assessor chegou e abriu. Enfim, fantasmas da Câmara Municipal de São Paulo, né? E é muito curioso porque quando a gente propôs uma série de critérios para pesquisa, ninguém quis saber da pesquisa, né? Porque a gente ia começar com detector de mentira, por exemplo. Então a gente percebe que muitas pessoas acabam se valendo desse tipo de assunto para alastrar, não é, uma espécie de publicidade que vai enrustida nessa coisa toda. Porque vocês estavam sendo o Scooby-Doo da história ali, né? Praticamente isso. É que as pessoas não sabem exatamente como é que a gente produz, né, o nosso tipo de pesquisa e acabam achando que a gente vai acabar validando alguma coisa desse tipo, né? E aí, nesse caso, por exemplo, caíram do cavalo. Mas tem outros casos, por exemplo, pessoas que em certas comunidades produzem fenômenos absolutamente estranhos, né? Você deve ter ouvido falar da mulher do algodão, que extrai, não vou falar o nome porque tem várias, né? Se você chega lá, você compra o algodão, você coloca o algodão numa peneira e depois essa pessoa aparece, joga água e ela, daquele algodão que as pessoas colocaram, ela começa a tirar cabeça de boneca, pedaços de ossos, velas, carrinho de bebê, um monte de coisa assim esquisita, né? Não. A gente estudou e foi muito simples, né? Antes de ela começar, as portas são fechadas. Então todo mundo entra, põe ali o algodão, aí todo mundo é retirado a uma oração e aí, depois que você entra, as coisas começam a aparecer. Então as pessoas esquecem, há um lapso temporal, né? Muito bom para quem faz mágica. Então, esse lapso temporal é um recurso que a gente usa para poder fazer aquilo que é necessário ser feito para que o efeito apareça. Então, isso é muito importante, não é? Enquanto fenômeno social, porque isto gera uma série de problemas sociais, não é? Por exemplo, problemas médicos, né? Problemas de saúde. As pessoas deixam de se tratar porque elas acreditam que o algodão, lá do algodão, saiu a causa da doença. Isso aqui, a sua doença está materializada. A tua doença está materializada nessa cabeça de boneca. E a pessoa acredita nisso e deixa de fazer o tratamento. Então, ninguém é contra as religiões ou os rituais, mas desde que haja uma espécie de acompanhamento médico junto com isso, né? Quer dizer, vá lá onde você quer, mas não deixe de fazer o uso da medicina, daquilo que é necessário do ponto de vista científico também. Tem um amigo médico que fala que medicina não é ciência, você taca a pia para ver se ela funciona, o ponto é ver o paciente melhorar, e entendo aí uma pessoa cética que tá falando de, às vezes o efeito placebo é desejável, mas você não pode abrir mão de levantar... Bom, primeiro que médico não é necessariamente cientista, né? Nem psicólogo é necessariamente cientista. Quer dizer, fazer ciência é outra coisa que depende, que demanda outros conhecimentos. Então, em geral, essa coisa de ensaio e erro que os médicos fazem, etc., também acontece em ambientes religiosos, né? Quer dizer, a eficácia de alguma coisa não pode ser definida pelo aspecto subjetivo. Eu melhorei. Não, isso não é suficiente para a gente que tem um certo olhar cético, né? Um outro aspecto aí, Átila, que me parece muito importante, é lembrar, por exemplo, no caso do João de Deus, né? Em que centenas, milhares de pessoas foram cooptadas por certas ideias e certos rituais e abandonaram tratamentos e depois tiveram não apenas as consequências disso, como também a gente teve todo o reconhecimento dos assédios e etc. Né? Então, por trás dessas seitas, desses grupos, muitas vezes a gente pode ter esse tipo de coisa. Claro que isso também acontece na ciência. Lembra do Abdel Mansur, não é? Quer dizer, por trás de pessoas muito socialmente relevantes, reconhecidas, a gente pode ter um crápula. Então, o olhar cético, não é? Ele é fundamental para tudo, e é isso que me parece importante nesse trabalho. Esses temas paranormais, eles são apenas
pretexto para falar dessas coisas que são muito mais importantes. Antes da gravação, a gente estava com esses garfos todos aqui. Sim. E me lembrou de que tem um brasileiro, não é? Que é super famoso por entortar, Thomas Green Morton, desentortar. o Homem do Ra. O Homem do Ra, obrigado. Você sabe, Átila, que você me lembrou agora uma coisa extraordinária. No mês de dezembro de 2025, nós recebemos uma parte do acervo do Homem do Ra, do Thomas Green Morton. Ele está um pouco doente, já está numa clínica, mas a filha nos procurou, né, por intermédio de um médico, né, o querido Agostinho, que queria que o material fosse para o nosso museu. Então nós recebemos centenas de talheres e objetos tortos pelo Homem do Ra. E é uma das pessoas que me inspiraram, né, a fazer o uso da mágica como recurso para desenvolvimento do pensamento crítico. Por isso que eu trouxe esses talheres para te mostrar. Mas ele era mágico ou ele era paranormal? Ele se colocava como? Ele se colocava como um paranormal, mas do meu ponto de vista ele é um mentalista. O mentalismo é digamos, uma especialidade dentro da arte mágica, do ilusionismo, que pretende fazer com que as pessoas tenham a impressão de que você tem capacidades paranormais, fenômenos paranormais. Então, o que eu fiz com elástico e o que eu posso fazer, por exemplo, com esse talher, e você pode tentar fazer na sua mão, é simplesmente segurar e pensar de modo muito significativo, forte, que isto vai se dobrar, não é? E se eu penso de modo forte e coloco aqui a minha mão, o meu magnetismo animal, aí a gente já junta tudo, ele vai fazer com que este objeto realmente se entorte e, mais do que isso, que ele quebre. Mas você não conseguiu? Não. Porque você não está treinado com as suas habilidades paranormais ainda, não é? É a paternidade, pouco sono aqui. É o filho, né? Mas se você fizer assim com o dedo, né? Apontar com o dedo, o magnetismo animal sai justamente no dedo. E aí você diz, um pouco mais. Entorta um pouco mais. Então você percebe como é fácil enganar a percepção? Se você conhece técnicas de atenção, de percepção, não é? Do tempo, você consegue produzir no outro uma impressão de algo que efetivamente não aconteceu. É o lance do gorila invisível, né? Que passa no meio da multidão e as pessoas estão reparando a bola passando. Exatamente. E não estão vendo o gorila. Então, o mágico, na verdade, é um psicólogo intuitivo. Ele sabe tudo isso de modo intuitivo, e aí ele consegue produzir um efeito que se assemelha com algo paranormal ou sobrenatural. Mas acho que eu vejo muitos paralelos na publicidade, na indústria de alimentos, na arte, que é você, por experimentação e refinamento, chegar mesmo que indiretamente, no que é o gatilho do cérebro para tal coisa, assim, como que eu consigo fazer uma representação de formas tão simples que você bate o olho e você reconhece um corpo humano, alguma coisa, quer dizer, a artista não sabe como as nossas redes neurais processam linhas para definir que aquilo é um corpo, mas você consegue fazer um zip reverso ali, fazer um algoritmo inverso de ir jogando o que não é essencial fora até chegar em uma forma que empiricamente desvendar como é que a mente reconhece uma forma, por exemplo, ou o que a gente reconhece de sabor de uma comida para tornar ela atraente, ou como que você vai me vender um relógio, ou sei lá, um carro, alguma coisa de temas de vídeos que eu já falei aqui, que vai me fazer comprar aquela ideia e pagar caro por um negócio que custa 10 vezes menos que aquilo, né? Muita pesquisa está sendo, digamos, realizada exatamente por causa desse interesse capitalista, vamos chamar assim, né? Então, como certos módulos de percepção, vamos dizer, se engajam em certos tipos de tarefa que levam o consumidor a determinados tipos de comportamento, por exemplo, de compra, né? Então, a escolha, a decisão, a tomada de decisão está por trás exatamente desses gatilhos. E eu acho que é muito importante isso porque a gente tem esses gatilhos não só na questão do consumo, das compras, mas também naquilo que a gente pode chamar de adestramento cognitivo.
Então, o que te convence? Qual é o discurso científico, político, religioso que vai me convencer? Então, há sempre, muitas vezes, uma espécie de estratégia, nem sempre consciente, de fazer com que você seja fisgado. A mágica é apenas uma experimentação, não é? Muito prática de como esses processos se dão naqueles mínimos denominadores comuns da percepção, da atenção e da temporalidade que acontece na relação humana. Toda vez que eu ouço isso, me vem a frase na cabeça: quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Você sabe que existe na psicologia da religião uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com isso, que é na verdade, o resultado da pesquisa do Gordon Allport, que era um pesquisador norte-americano de percepção e de personalidade. E ele descobriu, não é, que existem basicamente dois tipos de orientação religiosa. Uma que ele vai chamar de orientação religiosa extrínseca e outra que é intrínseca. É muito simples. A extrínseca, o sujeito que vai para a religião, está interessado em usar a religião para uma finalidade muito objetiva e prática. Por exemplo, conseguir dinheiro, conseguir fama, conseguir alguma coisa. E a intrínseca, ele está preocupado com valores, com atitudes, com sentido para a vida. É uma combinação terrível juntar as duas coisas. Aí é que tá. Tem uma terceira que depois se desenvolveu, que é a Quest, que é o do buscador, que mais ou menos tenta conciliar. Mas o que é interessante é que as pesquisas demográficas vão mostrar o seguinte, que quem usa a religião para uma finalidade objetiva, concreta, dinheiro, saúde, etc., também tem uma perspectiva mais de direita. Também gosta de líderes que são mais com a cara de certas figuras que a gente conhece aqui de direita também. Parece que, como você está falando, é um pacote. O cara tem uma certa credulidade maior, ele é mais, vamos chamar de ingênuo. São características de personalidade que vão facilmente levar esse sujeito a seguir certas figuras de liderança carismáticas. Enquanto que o cara que está com uma orientação religiosa intrínseca, ele tem uma certa aversão a certos líderes carismáticos. Ele tende a ser mais de esquerda, sobretudo o Quest, esse que é buscador. Ele não se alinha rapidamente a discursos fáceis e definitivos. Agora, quem é na perspectiva extrínseca quer grandes narrativas que fechem tudo e que expliquem tudo. Então, quando você analisa certos perfis, né, na pandemia isso ficou muito claro, você vê que é um pacote. O cara é de direita, ele acredita em cloroquina, ele não tem formação científica, ele é negacionista e terraplanista. É um pacote completo, que corresponde perfeitamente com aquilo que o Allport descobriu. E são pessoas que são altamente ligadas a movimentos religiosos neopentecostais. Percebeu? Muito. Vieram muitos flashbacks do que a gente tem passado nas últimas décadas. Exatamente. Aqui no Brasil. E com isso a gente percebe também que são pessoas mais rígidas, cujo fanatismo é um traço muito peculiar, não é? E veja, o fanatismo é um problema sério exatamente porque o fanatismo não é que apenas considera o outro como errado, vai considerar o outro como inferior e, obrigatoriamente, eu teria como que a obrigação, necessidade de eliminá-lo. Então, o fanatismo tem esse problema. Então, a gente vê grupos religiosos atacando outros grupos religiosos minoritários, né? Então, o problema é que esse pool, né, esse grupo de características acaba se tornando, durante um certo momento no país, o grupo majoritário do ponto de vista da liderança e do poder, não é? O que foi assim, absolutamente terrível para as condições, né, de sobrevivência, vamos chamar, civilizadas no país naquele período. Tem um elemento comum que está passando por muita coisa que você está me descrevendo, que passa por outras coisas, como por exemplo, pick-up artists. A galera falando sobre, ou sei lá, programação neurolinguística, outras coisas, que é independente da validade dessas coisas existirem, mas a utilidade que elas têm. Uhum. O lance da hipnose, o lance da publicidade também, de outras coisas, de cursos de como convencer as pessoas, que é você achar um atalho, um caminho que vai te dar o que você quer.
Uhum. 100% do tempo, ou sem você ter que passar pela formalidade. Então você não vai ter que conversar com a mulher, soar como uma pessoa interessante, que respeita ela, que faz isso aqui. Se você puser o dedo aqui, fizer isso aqui, ou falar não sei o quê, ela vai cair no seu papo e acabou. O Cara, lance de você, né, encurtar então, ou o lance religioso do que você me trouxe agora de você usar o drive de quem está interessado numa figura de autoridade, que vai promover uma resposta rápida, que vai falar isso e aquilo. Quer dizer, dá para reconhecer de fundo uma utilidade muito grande em você alardear para essas pessoas, para essas coisas, esse tipo de coisa e recrutar essas pessoas para perto de você. Porque uma coisa é você tentar conversar com quem tem 1 hora de atenção, 2 horas de atenção, e tá querendo ouvir o controverso, os detalhes, as minúcias. É complicadíssimo você convencer essas pessoas, e é muito fácil de você deslizar e falar besteira ou cometer erros, porque elas vão te julgar por aquilo com, assim, de maneira muito válida, inclusive. Que é o lance de você ter grupos intelectuais, por exemplo, que estão o tempo todo em conflito interno, muito maior até às vezes do que conflito externo. Exato. Enquanto quem está tentando mobilizar por uma causa externa admite e aceita o erro dos outros porque pelo bem maior, ou em nome disso, ou em nome daquilo, que se dane, mas vamos partir para cima deles, né? O inimigo externo é melhor, é mais importante do que a nossa briga interna aqui. Isso é uma brecha. Tô tentando fazer um caminho para te perguntar qual que é a utilidade dessas fraudes, então. Quem frauda e por que frauda? Você deu exemplo de coisas inocentes até, que é a pessoa que estava insatisfeita com a vida dela e estava pondo fogo ali na casa e ela podia perder tudo, inclusive, se desse muito certo a ideia. Né? O cara que a santa chora sangue e de repente tem uma romaria para casa dele e vira um inferno a vida da pessoa, porque um monte de gente chegando em casa aqui para ver a santa na vitrine, na vidraça. É inocente, mas em maiores escalas, onde e quando que a gente tem essas fraudes sendo instrumentalizadas para conseguir alguma coisa? Me dá um pouquinho do primeiro nível inocente ali, de quem vai ter uma utilidade imediata da coisa, para uma escala nacional desse tipo de movimento. Bom, a gente está falando de certos mecanismos que são psicológicos, que são psicossociais, alguns até neurofisiológicos, né? Que estão na base de uma série de fenômenos parecidos, mas com proporções diferentes. Então eu falei de alguns casos que são muito, vamos dizer, pequenininhos, né? Mas é o mesmo tipo de mecanismo que está por trás, por exemplo, da cooptação na cultura dos coaches. Exatamente a mesma coisa. Os mecanismos, eles são exatamente iguais. A forma de ludibriar, o modo pelo qual eles acabam inspirando alguém, tem a ver com o mesmo modelo e os mesmos processos cognitivos e psicossociais. Veja só, primeiro que eles vendem uma verdade como existente, alguma coisa definitiva e fechada. Então, para aquelas pessoas que estão vivendo num mundo de incerteza, não é, como diria o Bauman, um mundo líquido em que nada é muito garantido, essas pessoas vendem aquilo que elas estão buscando, elas vendem a certeza, aquilo que é absolutamente definitivo e que me dá conforto. Lembra que a gente estava falando que o meu problema maior enquanto incômodo pessoal na vida social é quando eu não sei de alguma coisa. Mas se alguém me apresenta alguma coisa como sendo real dentro de um certo discurso que me parece lógico, isso vai ser para mim uma espécie de tábua de salvação. Então veja que é o mesmo mecanismo de crença que acontece numa pequena mágica, num elástico, não é? Que você não percebe aquilo que está oculto como mecanismo, mas que te fisga pela estranheza ou pela facilitação da compreensão. Veja, quem começa com isso tudo não são os coaches que a gente conhece hoje. São os pregadores religiosos das décadas de 60, 70 e 80. Não vou nomeá-los também, porque eu não quero que você seja processado, nem eu. Mas essas pessoas acabaram por formatar uma maneira pela qual eles atingem o público, vendem certas verdades. Eu não estou nem entrando no mérito se eles acreditam ou não nessa verdade. A conta bancária mostra que não, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas elas criam a estrada para os coaches fora da religião, mas que tem um pé na religião. Pode lembrar. Ah, não. Eu converso com a Rosana Pinheiro Machado, que foi analisar por que brasileiros gostam tanto de coach, essa história
premissa de que você não é uma pessoa que está ferrada por causa da sociedade e outras coisas, você só não manifestou a sua riqueza ainda. Exatamente. E como isso ressoa com o movimento neopentecostal é surreal. Não, é surreal. Todos os grandes coaches têm um pé, ou os dois, dentro da igreja neopentecostal. Outra coisa importante que eles oferecem pra gente, não é? Ou vendem, é que você tem todo o poder. Você é poderoso, você tem as capacidades, é só uma questão de despertar. Então vamos pro fim do mundo, vamos subir a montanha para mostrar para você mesmo que você tem esses potenciais. Então quando alguém fala assim, pô, eu consegui superar uma limitação que eu supunha que eu tivesse, eu estou dizendo, ele está certo, e eu tenho realmente essas potencialidades. Uma parte dessas pessoas acaba se tornando meio coaches também de outros, né? Acabam se dando bem no sentido tradicional. Você quer propagar o gospel, né? Você quer salvar outras almas. É. E eu nem tô falando como algo negativo, não, mas Não. se você realmente acreditou naquilo, você quer passar adiante. Exatamente. E esse é o lance. Quer dizer, quanto maior o número de pessoas que se beneficiarem disso, maior será a propaganda, digamos, gratuita que eles vão ter. Gratuita não, porque eles cobram muito bem por isso, né? Mas veja, o mecanismo de sedução, o tipo de necessidade que o sujeito tem é o mesmo. E o tipo de venda, aquilo que é oferecido, é a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem uma diferença que no mundo religioso você oferece um mundo cheio de esperanças, sobretudo no próximo mundo, depois da morte, e também a religião oferece explicações, não só para aquilo que você está passando, mas para todas as perguntas existenciais mais profundas. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que eu sofro, por que aconteceu a morte de alguém que eu gosto. Então, a religião, ela oferece um conjunto completo, não só de interpretações, né, de informações, mas de instrumentos rituais. Eu posso interferir na realidade. Eu não fico passivo e me sentindo impotente diante de alguma coisa que me acontece. Eu vou agir sobre o mundo, ou com um trabalho de umbanda, de macumba, ou com uma oração, uma intercessão, para que uma certa divindade me proteja ou me salve de alguma coisa. Portanto, a religião ela tem um apelo extraordinário. Não é à toa que as pessoas têm religiões, né? Elas aderem a religiões. Os coaches, eles são produto do mundo, vamos dizer, já quase dessacralizado. Quase dessacralizado. Por outro lado, eles estão exatamente no meio desses dois mundos, entre o mundo sacralizado e o dessacralizado. Eles têm um discurso de que você tem um poder. O poder não está no sobrenatural, mas eles admitem a existência do sobrenatural e a ação desse sobrenatural. Aliás, alguns deles até dizem que eles próprios podem fazer algo que só o sobrenatural poderia fazer. Então, é muito curioso, porque eles vão, de algum modo, se dar bem com o mundo religioso e com o mundo, vamos dizer, completamente dessacralizado. E é surreal ver isso se manifestando em eleições no Brasil, de você ter pastores políticos se sentindo ameaçados por coaches que estão pegando os adeptos que estavam desiludidos com a igreja. E começar a ter rixa. Quer dizer, o fato de entrarem em conflito e não se apoiarem por uma causa já mostra como, dentro da história de que o maior competidor de um ser humano é outro ser humano, essa galera se vê como os competidores naturais aí, né? Exatamente. E é interessante porque, às vezes, eles conseguem estar em coalizão, trabalhar em conjunto, mas rapidamente eles rompem, não é? Tem que ter um inimigo externo. Aí tem um inimigo externo e aí eles se tornam independentes e tentam por si sós. Mas eles acabam, é curioso, né? Porque eles acabam fracassando fragorosamente sem necessidade de nenhuma ajuda. Assim, o que me traz para uma constatação meio chata de que, primeiro, parte é inevitável porque o cérebro humano é o cérebro humano, né? Então, o viés cognitivo que alguém tinha há 10 mil anos, há 5 mil anos, há 200 anos, há 30 anos, vai partir do mesmo tipo de cérebro que a gente tem hoje, né? Então a sociedade pode ter avançado, a cultura pode ter avançado, mas os buraquinhos que a gente tem e a paralisia do sono vai acontecer se você está numa cama de colchão de molas ou numa cama de feno, ou enfim, onde for. E segundo, que o benefício continua presente também de você canalizar as pessoas, canalizar a atenção das pessoas dessa forma. Sim.
e trazer essas A explicações. economia da atenção. Economia da atenção, obrigado. Quer dizer, não me surpreende as pessoas estarem usando o chat GPT para tirar tarô, Uhum. para fazer mapa astral, ou estarem fazendo... apesar da gente viver hoje cercado por câmeras que poderiam registrar qualquer fenômeno paranormal em 4K, câmera lenta, de cima para baixo, né? Quando vem um meteoro, um meteorito, né? Você tem Portugal inteira filmando o meteorito passando ali e você consegue ver todos os ângulos possíveis da tragédia acontecendo, a gente não consegue ter nada próximo para um pé grande, para uma abdução, para algum lance desse acontecendo, mas mesmo assim se dá uma roupagem diferente e esses fenômenos ainda continuam aparecendo, né? Bom, primeiro que você começou falando do cérebro humano, isso me lembrou imediatamente do fato de que o cérebro humano, quer dizer, e a nossa capacidade de processamento, ela é dupla, segundo a ciência cognitiva atual, né? Por um lado, a gente tem um certo mecanismo automático que vai aceitando as coisas de modo muito mais fácil do que a gente deveria. Sim. E por outro lado, e isso é muito fácil e não é custoso. Por outro lado, é muito custoso pensar racionalmente, pensar criticamente. Duvidar é um processo que demanda muita energia cerebral. Então, é uma luta entre esses dois modos de processamento, exatamente porque é muito difícil a gente sair de um certo marasmo, de um automatismo, para passar para um momento em que eu começo a duvidar, por exemplo. Né? Então, quando alguém me conduz, eu estou num certo tipo de processo que é o lento, né? Que me faz me beneficiar, porque alguém está me levando. Eu estou simplesmente confiando. O problema é que a gente, então, nesse tipo de processamento, a gente está fadado a uma certa forma ingênua de ser cooptado por charlatães. E aí pode ser todo tipo de charlatão, desde a pessoa do algodão até um grande político, não é? Cujo discurso também nos apresenta uma realidade que nos parece absolutamente adequada. Apela para céticos, cientistas e qualquer... Exatamente. Não tem ninguém a salvo disso, não. Exatamente, e isso é muito importante, quer dizer, esse processamento ele é humano, quer dizer, isso vai atingir todos nós em algum momento. Então, quando a gente pensa nessa fenomenologia, no mundo da religião, a gente está falando, na verdade, de modos pelos quais nós lidamos com a realidade, não é? Mas sempre lembrando que além daquilo que a gente tem como aparente, tem esses processamentos, não é, que vão cognitivamente ser mais ou menos indutores do tipo de atitude que se espera. Então, o que os coaches fazem é justamente, e pastores e mesmo cientistas, não é, eles vão oferecer grandes narrativas que vão tocar nesse lado mais automático. A gente quer confiar, né? Por outro lado, não é, se a gente não tiver uma espécie de mecanismo, um antídoto constante de avaliação, a gente acaba se tornando alvo, né, dessas grandes figuras. Então me parece que isso é muito importante quando a gente está falando de mundo político, quando a gente está falando do mundo religioso, mas é importante pensar que isso está acontecendo a todo momento, mesmo que a gente não esteja falando em macroestruturas. A gente está falando do que acontece nas interações humanas entre nós, os nossos vizinhos, os familiares. Sempre pode estar por trás das relações, não é? Existindo algum tipo de mecanismo como esses que a gente está mencionando aqui. E que, para ser um pouco egocêntrico na conversa, para centrar um pouco em mim, mas para trazer da minha experiência, é fácil de viver como são competições desleais e por que né? Vou pegar meu caso, pandemia acontecendo e eu falando com as pessoas do que estava rolando da Covid e outras coisas. Por eu ser muito avesso a grandes atenções ou coisa assim, eu tô de volta no meu canal fazendo o que eu fazia antes. Eu não tava tentando fazer alguma coisa para ganhar uma projeção ou virar uma figura isso, aquilo. Então, por ser avesso a esse tipo de atenção, ou de meter o bedelho em muitas áreas, ou de ter o meu cantinho onde eu quero atuar, eu me incomodava muito rápido com a imprensa me procurando, com as pessoas me chamando. Então, tava no Twitter, na época que Twitter ainda era Twitter, meu papel ali era repostar pessoas que estavam fazendo pesquisa, era levantar quem era da saúde, quem era do jornalismo, quem era dali ou daqui,
para que, se forem entrevistar alguém, falem com essas pessoas e não comigo. Eu tô aqui para fazer a ponte, mas eu não sou o alvo desse conhecimento, eu não sou a fonte Eu não quero disso. ser o coach. Eu não é isso, sabe? Ó, gente, eu vou live, né, do Ferrou Tudo. Olha, o estudo é desse centro, são essas pessoas, eles estão apontando isso. Se vocês quiserem saber a informação, vão na fonte. Eu não sou essa fonte, eu não vou trazer a luz para vocês. Assim, esse exercício constante de trazer fontes, de levar as pessoas para onde o conhecimento está sendo produzido e não me colocar como a fonte válida disso, veio de um drive meu, de não querer ter esse papel. Mas seria muito mais fácil, ou seria muito mais financeiramente recompensador, ou seria muito mais... traria muito mais benefícios assumir esse posto e fazer isso. Então, entre a pessoa que vai falar, olha, gente, depende, e a pessoa que fala, eu tenho a explicação simples, Exatamente. sempre vai ter um lance desse da explicação simples, dando a chance de surfar na coisa e fazer, né? Então, olha, fica em casa, usa máscara, evita, quando tiver vacina, se for segura, quando gente suficiente tiver tomado, aí você pensa em sair, versus toma esse negócio e sai porque você é o abençoado Exatamente. da cloroquina. É muito, assim, por mais que o conhecimento avance, essa dinâmica vai estar o tempo todo trazendo fraudes e fenômenos paranormais. E o negacionismo, né, que a gente está falando. Mas assim, o que você está falando é da ética em ciência, né? Quer dizer, e o quanto que a gente tem que abrir mão de certas regalias que o mundo capitalista poderia oferecer por uma questão ética, quer dizer, de responsabilidade social que o cientista tem. Então, e nisso eu já até te disse em particular, né, a gente é muito devedor, a tua perspectiva, o teu trabalho, da Pasternak também, de outros também que vocalizaram exatamente uma atitude, não é, cética diante de um cenário que era absolutamente terrível, né? Então a gente precisa agradecer. Eu te agradeço agora também nessa ocasião, porque isso me parece absolutamente importante. Fez muita gente sobreviver, continuar viva, né? E também eu acho que isso é importante para mostrar para as novas gerações, não é, a importância do cientista fora dos laboratórios. Falar sobre divulgação científica e sobre o papel e a responsabilidade social que os cientistas têm. Então, o trabalho de divulgação científica é apenas um dos aspectos, né, que demonstram essa necessidade de pensar o nosso papel diante da sociedade. Na USP, por exemplo, eu digo muito isso. A gente tem aqui um trabalho maravilhoso sendo feito na universidade por uma série de cientistas brilhantes, né, pago com dinheiro público. Então a gente tem a obrigação de tornar isso alguma coisa útil, né, para a comunidade. Então, se for deixar por acaso, o que vai chegar primeiro nas pessoas é essa outra coisa que tem muito mais apelo, né? Exatamente. E o que você falou também mostra como a mídia e a população em geral, não coloca o cientista muitas vezes, ou quer colocar o cientista muitas vezes, nessa posição daquele que sabe de tudo e que tem o poder de resolver todas as coisas, né? Sobretudo naquele momento em que as vacinas estavam em teste, quer dizer, havia uma espécie de clamor público por resoluções rápidas. A gente até entende por que os médicos acabaram por utilizar de uma série de medicações nem um pouco comprovadas, não é? Por outro lado, a nossa obrigação é de mostrar o que efetivamente está acontecendo dentro do tempo que a ciência tem para poder fazer as coisas. Então, me parece que isso serviu como uma espécie de aprendizado, né, sobre o que a ciência é, como ela funciona para fora das universidades, dos centros de pesquisa. Eu sempre digo que depois da pandemia, os alunos já chegam na faculdade sabendo o que é um estudo clínico randomizado e duplo cego, né? Porque ouviram de você, da Natália e de outros o que isso é, o que significa a importância desse tipo de forma de lidar com a realidade para a gente ver a eficácia de alguma substância. Quer dizer, ver os alunos chegando mais críticos dessas coisas é sinal de que alguma coisa muito grave aconteceu lá fora, né? Aconteceu muito grave, exatamente. Mas eu vou aproveitar a brecha, porque justamente o que me trouxe o seu nome, o que te traz aqui, de certa forma, é muito desse trabalho de comunicação, de divulgação, de explicação e dessa ponte com as pessoas. Porque uma coisa é falar de pandemia. Bem ou mal, em pouco tempo as pessoas tinham resultado da coisa
andando ou desandando. Outra coisa é falar de um fenômeno paranormal, é falar de algo que toca no coração das pessoas, é explicar que não necessariamente é um santo que fez isso. Isso tem uma outra conotação para as pessoas e um outro valor que está em jogo ali. Elas têm muito menos a perder acreditando naquilo do que na cloroquina. Claro. E aquilo está muito mais central ao que é a pessoa e o que ela crê, o grupo que ela participa, que papel que ela tem na sociedade, do que aceitar usar máscara ou não. O resultado é o mesmo, teve gente que pagou com a vida na pandemia, mas os valores que estão em jogo são outros. Então, o seu trabalho é muito mais difícil do que o meu, de conseguir conversar com as pessoas, ajudando elas ali a transitar nesse mundo. E aposto que muita gente aqui que veio ouvir a conversa para ouvir sobre um fenômeno paranormal, outras coisas, vai se sentir incomodada com algumas falas suas quando essas falas passam pelo que essas pessoas têm como... pelo que elas acreditam. Então, me traz onde mais a gente pode te encontrar falando, que iniciativa de divulgação vocês fazem, que outros materiais vocês têm e o que outras coisas você me recomenda para quem quiser saber mais sobre o assunto e se inteirar, inclusive para poder conhecer os museus, o laboratório. Pois é, então a gente tem feito um trabalho junto com os alunos, sobretudo alunos de graduação, o que me deixa muito contente, de publicação, de divulgação científica, nas redes sociais, Instagram, no Facebook e também canal no YouTube, não é? Então a gente tem... Quais são as arrobas, por favor? @interpsiusp, o meu particular, que também eu levo tudo isso e umas outras coisas particulares, então é @wellingtonzangariusp. Isso no Instagram. No Instagram, O Falso Positivo, que é um projeto com Daniel Gontijo e André Rabelo, que são dois grandes amigos e são extremamente importantes na divulgação científica André, também. Gente né? finíssima. Gente ótima, Minutos Psíquicos e Instituto Ponto Azul. São figuras maravilhosas com as quais eu tenho aprendido muito a fazer esse trabalho, porque eu estou começando há muito pouco tempo, né? Mas o que a gente tem feito é, junto com os alunos, pegar temas muito populares para falar de coisas muito complexas de modo muito palatável. Então, desde da Xuxona até, vamos dizer, coisas da religião, hipnose, quer dizer, usar esses temas como pretexto para falar de ciência me parece que é o grande objetivo que a gente tem, né? E as pessoas podem também achar no nosso site interpsi.org. Então, ali vocês têm todo tipo de informação sobre como é que se trabalha lá, enfim. A gente tem 8 grupos de estudo. Tem um grupo de estudos de mágica e psicologia, um grupo de estudos sobre meditação e aspectos neurológicos e de saúde, tem grupo de psicologia da religião, grupo de estudo de ciência cognitiva da religião, de filosofia da mente. Então tem uma série de temas que eu diria que são temas de fronteira na psicologia e que permitem usar desses interesses da população como pretextos para falar de fenômenos macroeconômicos, políticos, etc., fazendo essa ponte entre o individual e o coletivo. Fantástico. E tem livros, né? Sim, por Temos favor. livros. Por exemplo? Por exemplo, Fundamentos de Psicologia da Religião, Aspectos Individuais e Psicossociais, que é um livro que eu publiquei com a Fátima Regina Machado, queridíssima, que apresenta uma espécie de resumo de tudo aquilo que há, segundo a nossa visão, de significativo e importante, não é? Como é que os pioneiros da psicologia lidaram com isso, mas sobretudo aspectos clínicos também. Como é que em psicoterapia se lida com aspectos da religiosidade. Então, será que é porque o sujeito diz que fala com Deus, ele está efetivamente maluco? Será que o transtorno mental é uma característica do religioso? E não, né? Não necessariamente. A pessoa absolutamente, vamos dizer, que tem todos os indicadores de saúde e tem uma visão de mundo, um sentido para a vida, que é algo fundamental, né? Um sentido para a vida que preenche esse vazio existencial e que tem uma relação com esta questão sobrenatural. Então, não há nenhum problema, pelo contrário, muitas pesquisas mostram, e muitas meta-análises, inclusive, mostram que as pessoas que têm um sentido de vida sólido, não é? Elas se beneficiam, elas se tornam menos, digamos, potencialmente deprimidas, menos potencialmente ansiosas, menos, digamos, predispostas ao suicídio. Então, uma série de
de indicadores a respeito disso. Não é só a religião, né? Qualquer sentido de vida, vamos dizer, que efetivamente preencha a sua vida. Então a ciência pode dar sentido para a vida, a família pode dar sentido para a vida, a arte pode dar sentido para a vida, um trabalho, digamos, sobre a questão ambiental pode dar sentido para a vida. Então alguém que está no Greenpeace que é ateu, não é porque ele é ateu que ele vai ser não tem um senso de missão, né? Exatamente. Então eu acho que é o que nos conecta com o mundo, com outras pessoas, que efetivamente nos apresente uma certa configuração simbólica de falar, pô, esse cara, você está aí por causa disso, você tem uma certa importância, essas coisas são fundamentais para serem, digamos, tratadas e trabalhadas na vida, vale a pena cuidar dos animais, da ecologia, enfim, da alimentação. Cada um tem uma possibilidade de escolher o que quiser. A questão é que quem não tem isso, né, esse sujeito está realmente mais próximo do transtorno e do sofrimento. Então não importa a via, desde que haja uma via. Então a religião é apenas uma delas. A coceira tá lá, né? Ah, sem dúvida. Obrigado, Wellington. Eu que agradeço. Uma conversa fantástica. Obrigadão mesmo. Agradeço muito. Obrigado. Espero que você tenha curtido essa conversa com o Wellington. Espero levar um pouquinho para as pessoas a importância e o valor da gente ter um pouquinho dessa perspectiva cética a respeito da vida, mas cética no sentido dessa vigilância também, de parar para pensar com a malícia de quem está fazendo essa mágica, por que está fazendo essa mágica e o que essas pessoas têm a ganhar com isso. Ninguém está imune ao pensamento mágico aqui, mas é bom a gente poder conversar com outras pessoas, ver outros pontos de vista, para repensar as nossas opiniões, inclusive, e por que a gente acredita no que acredita. Espero continuar fazendo isso com vocês por aqui, é um privilégio enorme, e se você quiser participar desse processo, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e mais conversas como essa que a gente teve por aqui no Não Ficção. De humanos para humanos. Até a próxima.